Meus amigos, boa noite a todos, aos que aqui se encontram presentes e aos nossos companheiros internautas que sempre têm nos acompanhado. E o tema desta noite que nós elaboramos para o nosso estudo, ele é bastante interessante, porque ele fala da saúde espiritual. Geralmente, quando a gente fala de saúde, a gente sempre se refere à saúde do corpo físico, né? Quando nós buscamos as alternativas, que são os tratamentos através da medicina tradicional. Mas hoje nós vamos falar de algo bem diferente, não deixando de ver também este aspecto. Então, é comum as pessoas sempre levarem os fatos e o estudo sempre para a realidade, como eu disse, da estrutura fisiológica. Nós, muitas vezes, temos dificuldade para entender determinados transtornos, determinados problemas, porque tem nos faltado uma compreensão holística do verdadeiro ser que nós somos. Nós somos, na nossa essência, um ser espiritual. Um ser criado segundo a imagem e semelhança do Criador, que é Deus, quando nós começamos uma jornada evolutiva, partindo sempre de um princípio inteligente. O que é um princípio inteligente? É o começo de uma trajetória, de um projeto, e que ele tem como condição o crescimento através do conhecimento. Isso só se dá através da inteligência. Então nós estamos ainda hoje, e nesse exato momento, exatamente buscando os conteúdos que vão compor esse grande sistema mental que é a nossa realidade de vida. E para tanto é preciso que a gente entenda que nós somos um espírito cuja forma, cujo corpo, ele não temos como defini-lo por ser de natureza amorfa. Alguns chamam a mente, o espírito, a consciência, como uma centelha divina. Uma centelha é um flash, vamos supor, um flash de luz. Mas esse espírito, quando ele se individualiza, ele precisa adquirir um corpo para, na sua individualidade, ele poder interagir e desenvolver os seus potenciais de crescimento com outros espíritos. Porque vocês sabem que o grande projeto da criação é a unidade das adversidades, é a união de todos. É por isso que nós não podemos nunca nos dar ao direito do egoísmo, que muitas vezes acontece na própria realidade da nossa vida, de nos achar que para nós o que interessa é apenas a nossa felicidade. Certa vez um homem procurou Chico Xavier, e ele disse: como é que eu posso entender a felicidade se eu sou uma pessoa que eu tenho tudo o que eu desejo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma profissão que me dá uma condição financeira muito boa, eu tenho uma família boa, eu tenho bons filhos, uma boa esposa, e por que é que eu não consigo ser feliz? E Chico disse: porque falta em você a felicidade dos outros. Então isso é muito importante, é você ser feliz o quanto você vê e sente as pessoas felizes. Essa interatividade é o que vai construir a nossa jornada evolutiva. Por isso que o egoísmo, como o próprio Allan Kardec nos afirmou, é considerado como a grande chaga da humanidade. Então o corpo, ele forma o corpo mental forma seu primeiro corpo, um corpo de pura energia, que é por nós espírita conhecido e chamado de perispírito. Para o Dr. Hernani Guimarães, um dos maiores pesquisadores da doutrina, ele chamava modelo organizador biológico, e tantos outros nomes foram dados, mas ele é um corpo formado de pura energia. Também é um corpo que nós não temos a menor ideia do que ele seja ou como ele seja, porque ele é de uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria que está ainda muito longe do que nós entendemos na nossa realidade do que seja matéria. E esse corpo espiritual é quem vai formar este corpo que nós possuímos, que é o corpo físico, que é o corpo do efeito,
quando o corpo mental passa a ser o corpo da causa. Então, tudo o que acontece no nosso corpo físico, para que nós possamos entender esse estudo dessa noite, é consequência do nosso corpo mental, ou seja, consequência daquilo que nós fomentamos através do pensamento. Ou seja, tudo vai depender da maneira como você elabora através das suas ideias. Consequentemente, isso para nós já nos dá uma ideia bem mais aprimorada do que vem a ser saúde e doença dentro desse nosso estudo. Então, para o entendimento comum, vocês sabem que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar biopsicossocial, intelectual, e até falam no bem-estar ecológico, né? Mas a gente, como espírita, considera a saúde como a perfeita harmonia da alma. Ou seja, eu estou em harmonia, eu estou com saúde. Essa harmonia, ela se dá pelo equilíbrio que nós, muitas vezes, construímos através da nossa realidade, do nosso pensamento. E a doença seria exatamente o oposto, que é a desarmonia ou desequilíbrio. Aonde é que se processa essa harmonia e essa desarmonia? No corpo mental. Tanto um como o outro vai depender da forma como a gente encara. Por isso que eu coloquei aqui a condição do observador. Aquele observador da física quântica, que só ele é que pode fixar uma realidade, se está ocorrendo ou não. Você veja que quando na experiência da dupla fenda, ele verificou que aquele elétron se comportava ora como partícula, ora como onda. Mas isso dependia da forma como era observado. Quando ele não observava, ele era uma onda. Quando ele observava, ele partia e passava a comportar ou ter a condição de uma partícula. E aí ele começa a entender que nós vivemos diante de um mundo que é uma projeção daquilo que nós imaginamos, ou seja, sonho e realidade significam a mesma coisa. E por que é que eu não consigo transformar os meus sonhos em realidade? Porque na física quântica ele diz que tudo precisa de quê? De um quanto de energia, se assim pudermos avaliar. O que significa esse quanto de energia? Uma força energética capaz de fazer com que isso possa ser modificado. Todos os processos da realidade em que vivemos se dão dentro dos campos energéticos, porque tudo é energia. Matéria e energia significam uma mesma coisa. E aí é onde entra o conceito da energia, que ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Tudo se dá pelo campo da transformação. Então, ter um espírito, né, e ser um espírito, isso também vai depender da forma como nós observamos a realidade. Porque nós vivemos numa realidade onde sempre achamos que temos um espírito. Até pela própria vida que vivemos, dentro de uma condição muito materialista, nós dizemos, eu tenho um espírito, o meu espírito, eu não tenho um espírito, nem existe o meu espírito, porque eu sou o próprio espírito. Então, ter um corpo está certo. Por quê? Porque, como nós vimos no gráfico anterior, o corpo físico é a indumentária, é a vestimenta que nós utilizamos para a nossa experiência temporária. E esse corpo, ele é perecível. Ele é um corpo que começa a morrer a partir do momento em que ele nasce. Por quê? Porque ele é formado por uma estrutura que, ao se transformar e pelos processos de transformação, vai perdendo aquela energia que nós chamamos de energia vital, até que chega um momento que ele perde toda a sua vitalidade, se decompondo na natureza, e o espírito que, por ser imortal e ser permanente, ele volta para o mundo espiritual. Para a gente comentar, falar, dizer, é muito fácil. Difícil é a gente ter uma compreensão mais lógica, principalmente quando nos deparamos com a morte e casos dessa natureza, muitas vezes deixa a gente dentro de um pensamento, de uma realidade totalmente contraposta. Por quê? Porque ainda não sabemos lidar com isso. Mas é importante que a gente entenda que este corpo que nós temos, ele não é
a causa, mas o efeito de tudo que nós somos como seres espirituais. Para tanto, é preciso, mais uma vez, que a gente coloque a figura do observador. Como é que eu observo? Será que eu me sinto como um espírito? Ou eu me sinto como um ser humano que tem um espírito? A partir de agora, nós devemos entender que nós somos um espírito que se sobrepõe ou que sobrevive à matéria e que tem aqui uma missão ou um estágio ou uma passagem temporária apenas para buscarmos os conteúdos necessários para o nosso processo evolutivo, convivendo com as dificuldades, com todos esses processos que faz parte deste mundo, que é um mundo de provas e um mundo de reparações ou um mundo de expiações. Então, eu coloquei este gráfico aqui para que a gente possa entender como é que tudo ocorre. O corpo físico, esse corpo que nós possuímos, ele se comunica ou interage com o mundo em que vivemos através dos sentidos naturais. A mente que fica presa ao cérebro, e como vocês sabem, a mente é imaterial. O cérebro é uma estrutura fisiológica de 1,5 kg aproximadamente, que mantém toda a nossa realidade fisiológica em termos de pensamento e que faz com que, ele faz com que nós possamos mover toda a nossa estrutura biológica. Mas, quando nós, nesse exato momento, estamos aqui presente, nós estamos usando a nossa realidade, que é a realidade racional. Nós estamos usando o nosso sentido mais aprimorado, que é aquele que nós captamos unicamente pelos os 5 sentidos naturais: visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses sentidos, eles são captados e eles vão para as áreas devidas do cérebro e lá eles vão ser processados através de uma rede, eles chamam rede neural, e essa rede ela vai enviar todas as informações que irão processar aquilo que nós estamos vendo. Porque a primeira coisa que nós verificamos é que nós temos uma percepção muito evidente, muito racional, mas a capacidade de interpretar é que é o problema nosso. Por quê? Porque quando você capta uma dessas informações, principalmente aquilo que você vê, isso vai para uma área que chama-se córtex occipital. É uma área que fica aqui abaixo do cérebro, e ali esses impulsos elétricos que vão formar a imagem do que nós estamos vendo, eles vão para uma outra área que eles chamam de hipotálamo. O hipotálamo é uma área que produz um hormônio que eles chamam de neuropeptídeo. Os neuropeptídeos são hormônios que lidam com a emoção. E mais adiante nós vamos falar do que vem a ser verdadeiramente a emoção. A emoção é aquilo, é o sentimento que eu gero, ou que eu provoco acerca daquilo que eu estou vendo. Por exemplo, ver uma pessoa, isso é muito fácil para ser captado com o cérebro, porque eu estou vendo através do reflexo da luz que é captado pela retina. Quando eu interpreto a pessoa, ou eu faço qualquer objeção ou qualquer colocação acerca dessa pessoa, isso já é feito nessa área que é chamada área da emoção, que ela fica exatamente no hipotálamo. O hipotálamo, que envia através dessa glândula pituitária, ela derrama na corrente sanguínea todas essas nossas emoções. Consequentemente, o corpo passa a interagir com o pensamento. Ou seja, esses hormônios, eles vão diretamente para as células. As células, por sua vez, elas vão trabalhar com aquilo que lhe é enviado em termos de energia. E essa energia que você está enviando, na forma de energia mental, é que vai dar a ela o sentido da sua estabilidade, ou harmônica ou desarmônica, dependendo de como você está agindo através do seu pensamento. Veja que agora nós já estamos fazendo uma interação entre mente e corpo. Então, nosso corpo, ele pensa como pensamos em tudo que faz parte da nossa vida. Então, se você é uma pessoa que gera um sentimento de tristeza, o seu corpo está lidando com essa mesma tristeza. As pessoas ansiosas, estressadas, elas estão lançando na corrente sanguínea
esses hormônios, porque tanto esses hormônios, eles podem ser, essas moléculas, os neuropeptídeos, eles podem ser construidores ou destruidores. Os construidores são aqueles que são produzidos por pensamentos de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio. Os destruidores são aqueles que são processados por sentimentos, consequentemente, contrapostos. Então, as pessoas que têm raiva, têm ódio, elas estão produzindo esses neuropeptídeos destruidores, que vão lá na célula provocar uma desarmonia e, consequentemente, o processo começa a sofrer as consequências daquilo que você está pensando. Veja que o nosso corpo, como consequência daquilo que nós pensamos, começa a interagir diretamente com esse sistema. Então, veja, nós temos um grande problema que carregamos, que são os nossos conflitos, ou seja, os nossos fatos mal resolvidos. Todos nós, independente de quem sejamos, no processo reencarnatório, trazemos dentro do nosso conteúdo mental, que são os nossos sentimentos, tanto pensamentos e ideias positivas, como pensamentos e ideias negativas. É muito comum nós carregarmos uma grande quantidade de sentimentos de culpa. Eu sempre digo que a reencarnação é um processo de reavaliação de uma conduta. Ou seja, o aluno ele está voltando para a escola, como repetente ou não, porque ele ainda tem compromisso com os conteúdos desta escola. Ou seja, se eu reencarnei na Terra e volto para a Terra, é porque eu ainda não concluí a minha etapa evolutiva dentro desse projeto. Consequentemente, eu preciso estar sempre voltando, até que um dia eu consiga definitivamente alçar um voo tal que não precise mais eu voltar. Mas enquanto eu tiver aqui, qualquer pendência ou qualquer coisa que eu tenha que acertar, não com os outros, mas com a minha própria consciência, aqui eu estarei. Por isso que Jesus dizia, enquanto houver um sofredor, um doente na terra, de lá eu não posso sair. Porque ele disse, eu vim para os doentes. E os doentes são as pessoas que estão em processo de desarmonia, como nós vimos. Então, essas crenças limitadoras são pensamentos e conteúdos que nós trazemos e acreditamos como sendo elas as únicas verdades. Nós não temos força para mudar e, consequentemente, passamos a ser refém disso. Por isso que ele chama de limitadora. Limita todo o meu processo de pensar, não me dando a oportunidade de mudar essa força, ou esse meio, ou esse pensamento. Por quê? Porque vocês sabem que a mente, ela não aceita o não. Quando você processa um pensamento, e esse pensamento atinge as redes neurais, ela começa, através das sinapses, enviar toda essa informação de forma contínua, e à medida que você vai repetindo, isso entra dentro de um automatismo. Esse automatismo é o que faz a gente se prender às monoideias. Uma raiva que eu tenho, um sentimento dessa natureza, faz com que aquilo permaneça sempre dentro de mim, porque é como eu sempre digo, é uma brasa que eu estou sempre assoprando e ela está sempre acendendo. Se eu não modificar a minha ideia com relação a isso, não é mudar o fato, é mudar a minha visão do fato. Vejam que lá no início eu coloquei a figura do observador. Você tem que observar, verificar. Veja que Jesus falou com muita veemência, o orar e vigiar, é exatamente falando disso, que você preste atenção naquilo que você está observando. E aí vem exatamente uma das mais importantes orientações da doutrina espírita, quando Allan Kardec dizia que para que você pudesse entender as três vertentes da doutrina espírita, principalmente duas, porque uma é consequência, você teria que ser um estudioso e um observador. Nós não estudamos e não observamos muitas coisas da nossa vida, por isso permanecemos com essas crenças limitadoras. Isso vem provocar o quê? Uma disfunção no corpo, aquilo que eu mostrei anteriormente. O que é uma disfunção no corpo? É um processo que ele chama aqui de somatização. As minhas preocupações, elas estão se processando em alguma área do meu corpo, que vai depender da minha imunologia. Se eu tiver uma predisposição para uma cardiopatia, uma gastrite, ou até mesmo uma coisa mais leve, como um processo de uma infecção, muitas vezes queda de cabelo, tudo isso
em função da minha desarmonia mental. Quer dizer, eu estou provocando um pensamento e ele está se somatizando no meu corpo. Por isso que muitas das nossas doenças, elas são criações, ou quase todas são criações das nossas mentes que se somatizam no nosso corpo físico. Não podemos generalizar, mas isso praticamente é quase uma totalidade. E nós temos a disfunção da mente, como eu mostrei. Essa disfunção, ela se dá entre a neurose e a psicose. Vamos ver. O que é a neurose? Todos nós somos um pouco neuróticos. A neurose é uma distonia mental, é um desequilíbrio mental. Ora, se nós estamos vivendo numa experiência humana, onde constantemente nós estamos lidando com adversidades, com conflitos, com fatores novos, com algo ou processo que nos surpreende, é muito natural que estejamos sempre entre o equilíbrio e o desequilíbrio mental. Aquele que desequilibra menos é aquele que possui uma maturidade mental maior. Isso depende de cada um. Então, quando você recebe uma notícia, você lida com um fato, você enfrenta um determinado conflito, geralmente isso dá como resposta um processo neurótico, é uma distonia mental, que pode ser desde uma tristeza que se manifesta de forma duradoura, que chega-se muitas vezes a um processo depressivo, como um transtorno obsessivo-compulsivo, como um processo de, até mesmo, uns casos mais graves, consequentemente, isso em função do meu pensamento. E esse pensamento, ele está sendo gerado por fatores que fazem parte da minha constituição mental, que são os meus sentimentos. E aí vem, no caso mesmo, os fatos mais graves, que são os fatos psicóticos. Porque a neurose, ela tem uma vantagem. O indivíduo, quando está vivendo um transtorno neurótico, ele tem consciência. Ele tem uma ideia mais ou menos do que ele está vivendo, do que ele está acontecendo, e na maioria das vezes ele procura auxílio, ele procura ajuda. Mas os casos psicóticos não, porque a psicose é a própria loucura. É um caso mais grave, quando a gente associa a uma esquizofrenia profunda. Ele não tem razão, ele não tem noção do que ele está vivendo. Ele mergulha numa realidade própria e não se liberta dela, a ponto dele cometer erros e faltas graves e achar que aquilo é natural. Isso movido muitas vezes pelo orgulho e até mesmo pelo egoísmo, porque isso são sentimentos que são trabalhados dentro de nós. Então, como lidar com a doença? Então, é comum na sociedade que vivemos, principalmente no mundo ocidental, as pessoas falam em combater a doença. Vamos combater, até mesmo os profissionais da área de saúde usam isso como uma expressão natural. Vamos combater tal doença, vamos combater o câncer, vamos combater tal doença, seja ela qual for. As doenças, elas não são adversárias nossas. A gente tem a doença como uma coisa que muitas vezes nos coloca para baixo, nos maltrata, nos leva até um processo de uma desencarnação. Mas tudo o que acontece na nossa vida é consequência de atos que nós cometemos. A vida, ela não trabalha com o acaso, porque o próprio Deus é uma causa. Toda causa tem começo, meio e fim. Tudo é justificado. Jamais se revolte contra qualquer processo doentio, porque talvez essa doença seja algo que esteja assinalando ou despertando em você, consequentemente, um processo de mudança. Você pode observar que pessoas que passam por doenças graves, elas nunca mais são as mesmas. Elas mesmas afirmam, eu não sou mais a mesma pessoa, principalmente no câncer. Então, enfrentar a doença não é o melhor meio, porque eu tenho um amigo médico, oncologista, e ele me diz uma coisa interessante. Quando qualquer paciente recebe o diagnóstico de câncer, a primeira reação é de negar. Ele não aceita. Consequentemente, é o que a gente mais observa, o fato de procurarem outros profissionais para buscar um outro diagnóstico. Então, a não aceitação. Vencida essa etapa, vem a etapa mais difícil, que é a da revolta. Ele se revolta porque ele não aceita que ele esteja doente. Acha ele que não merecia, aí vem o terceiro fato, que é o vitimismo. Ele começa a se sentir vítima e vem atingir a fase mais importante, que é quando ele começa a deixar de travar a luta que ele travava com a doença e passar a entender que essa doença é uma aliada sua, que é quando ele reconhece que está doente. Então vem
por último, a aceitação. Quando ele se convence, quando ele aceita, tudo começa a mudar. Porque, gente, eu sempre digo, problemas existem na vida de todos nós. Se você der foco ao problema, você vai ser vítima desse foco que você deu. Porque você está gerando uma energia que está em acordo com o próprio problema. Porque esses fatores, eles interagem, como eu mostrei a vocês na condição do observador, dentro de uma mesma sintonia. Então, quando se tem um problema, a gente tem que fazer exatamente o oposto, buscar a solução. Mas a gente tem sempre esse costume de remoer. É muito comum nos atendimentos que eu faço, as pessoas começarem sempre contando a sua história do passado. E geralmente é uma história, muitas vezes conflituosa, uma história triste, porque todos nós sabemos que o ontem para a gente foi mais difícil do que o hoje, se a escala é evolutiva. As dificuldades de ontem foram as dificuldades de ontem. Por isso que Jesus dizia que não misturássemos o tempo, porque o que acontece em cada dia já nos basta. Mas a gente arrasta do passado para o presente, coisas que a gente não tem como resolver, aquelas crenças limitadoras que nos deixam engessados na forma de pensar, e muitas vezes ainda partimos para um outro estágio mais difícil, querer buscar no futuro coisas que ainda não existem, que é exatamente a ansiedade, a ânsia, o desejo de querer que tal coisa seja resolvida, quando tudo tem o seu momento de ser. É quando eu repito aquilo que eu digo sempre, Deus nunca diz não, Ele diz agora não, para a gente não se adiantar diante de coisas que não podem ser adiantadas. Então, buscar a saúde é um aprendizado. Mas você tem que entender que geralmente as pessoas procuram a saúde ou a cura de determinada doença fora. Gente, a doença está dentro de mim. Vocês viram que nós aqui falamos anteriormente que todo o processo doentio é criado por cada um de nós. Ninguém pode curar ninguém. Ah, mas eu fui para o médico me medicou. Sim, gente. Ele apenas está enviando para você meios para você se transformar, tanto quimicamente como mentalmente. Então, o que é que acontece? Eu vou para o tratamento médico usando os medicamentos alopáticos, é química. Química age com a química. Se eu estou com alguma desarmonia dentro do meu processo reprodutivo orgânico, posso resolver isso facilmente com determinado medicamento, sim, porque o corpo ele é cronobiológico, ele é um sistema que trabalha em função de um tempo, até porque vocês viram que na hora que a gente começa a vida, uma contagem regressiva começa sendo feita, para que possamos chegar ao estágio que foi provocado ou programado e conseguirmos, consequentemente, cumprir com a nossa função e o projeto que foi elaborado por nós ou por a espiritualidade aqui na Terra. Então, o que é que a doença está querendo de mim? Uma reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É o autoconhecimento. Então, eu tenho que buscar os meios necessários para que eu possa sair, porque a mente que cria a doença, ela tem o poder de criar a cura dessa doença. Então, muitas vezes as pessoas vão buscar na casa espírita, nas igrejas, em qualquer lugar, os milagres que não podem existir, gente. A doença, ela tem um tempo, ela tem um significado, que não é uma coisa que se resolva exteriormente, é uma coisa que tem que ser resolvida interiormente. Então ele vem para a casa espírita, recebe um passe e quer, através desse passe, ficar curado. Ninguém acorda, ou melhor, ninguém dorme com depressão e acorda curado. A depressão é uma doença que precisa ser trabalhada, processada. Ela é movida por sentimentos que são difíceis de serem consolidados, que é o orgulho, o egoísmo. Muitas vezes você quer dominar coisas que não pode dominar. Você quer superar coisas que não podem ser superadas, falta humildade, falta uma série de coisas que lhe qualifica na condição de entender o mal que você está tendo, você entra em um choque interior e, consequentemente, você se deprime. Eu não consigo resolver, então eu recuo e vou fazer o papel, ou me colocar na condição de vítima, e aí eu me sinto inferior ao problema. Mas eu não estou aqui para resolver problemas dessa natureza, eu estou aqui para cumprir com uma jornada evolutiva, e essa jornada diz respeito unicamente a mim,
não deixando de entender, como eu disse anteriormente, que teremos que interagir um com o outro. Nós só podemos crescer através das experiências que vivemos. E aquilo que existe de mais interessante é que na convivência entre duas pessoas, o que elas têm de mais igual é a diferença. E é essa diferença que faz com que um busque no outro o seu processo evolutivo. Porque se nós fôssemos todos iguais, pensássemos da mesma forma, nem aqui nós estaríamos. Nós só estamos aqui porque somos diferentes como seres que pensam, não como estruturas criadas por Deus. Deus nos criou todos iguais, fazendo de cada um de nós a sua imagem e semelhança. Mas é interessante a gente entender que o caminho é de cada um, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se eu avancei e você não avançou, eu não devo jamais me colocar na condição de me sentir superior a você, porque por esse caminho eu também já passei. Por isso que é importante a gente entender isso. Então, nós temos dois tipos de materialismo. Nós temos o materialismo direto e o materialismo indireto. O materialista direto é aquele que só vê a matéria. Para ele, tudo é matéria. Consequentemente, ele não acredita em nada, morreu para ele, acabou tudo. Por isso que acontece tanto, e tem acontecido tanto o caso de suicida. Porque o suicida, ele acha que está com um problema, o problema tira dele toda a sua condição de uma provável solução, porque ele quer resolver o problema, mas ele não tem força para tal, porque ele já traz consigo outros fatores, muitas vezes a própria depressão, que é uma das grandes impulsionadoras do processo do suicídio, e ele se fazendo vítima por não conseguir aquilo, e sabendo que a vida termina, ele, se eu terminando o problema, eu termino a vida, e ele vai se suicida, é quando ele vai enfrentar exatamente o que ele não esperava, porque além de não ter resolvido o problema, ele vai sofrer um grande desapontamento, porque na realidade ninguém morre, e muito menos os nossos problemas. Seria muito fácil se a gente pudesse dar fim às coisas que não nos interessam da forma como nós queremos muitas vezes. E o materialismo direto, esse é pior ainda. São as pessoas que se colocam dentro de determinadas crenças, religiões, apenas para o seu próprio benefício. Acredita em Deus, acredita nisso, naquilo, mas nos momentos de fraqueza, de sofrimento, elas passam a duvidar daquilo que acreditam. Por isso que o sistema de crença, ele é muitas vezes, muito perigoso. Daí Allan Kardec ter dito, fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade, em qualquer época da vida. O que é a razão? A razão é aquilo que move um conhecimento, uma lógica e que nos dá um sentido de verdade. Então, se eu tenho consciência de que Deus existe, se eu sou espírita e tenho o conhecimento da doutrina, eu jamais deverei colocar em dúvida qualquer sofrimento pelo qual eu tenha que passar. Por isso que eu sempre digo, nos momentos de sofrimento, eu só faço uma pergunta a Deus: o que é que eu preciso aprender com Ele? O que é que eu preciso aprender com essa doença? O que é que eu preciso aprender com essa maldade da qual eu estou sendo vítima? Por quê? Porque se existe em mim, se está em mim, é porque fui eu que atraí. É fato meu e não é de ninguém. Mas a gente tem sempre o hábito, como eu falei, de querer colocar nos outros as nossas culpas. Então, o materialismo indireto é exatamente esse. Eu acredito até o momento que essa crença me favorece e me dá meios para eu poder me manter com ela. A partir do momento em que existir qualquer dúvida, eu já me afasto. E há uma certa dissidência por parte dessas pessoas. E aí vem aquela pergunta: quem eu sou ou quem sou eu? É muito comum no dia atual as pessoas se arvorarem de determinadas condições. Mas se você perguntar, como recentemente eu perguntei a uma pessoa: quem é você? Eu sou advogado, meu nome é tal, eu tenho tal profissão, eu tenho uma família. Eu digo: você está me falando no que você tem, eu quero saber quem você é. E nenhum tem condições de dizer quem é. Isso é da própria natureza. Por quê? Porque o que é permanente é o ser. Aquela realidade que eu mostrei anteriormente, o ser espiritual, esse é o que é permanente. O restante, gente, é tudo fato que nós estamos vivenciando temporal. Por isso que é chamado de impermanente, que é o ter. Nós vivemos num mundo onde o ter tem uma predominância muito maior do que o ser.
Consequentemente, nós vivemos muito mais o lado materialista do que o lado espiritualista. E veja que isso tem sido motivo de grandes conflitos na nossa própria realidade como experiência. E uma das coisas mais interessantes é a passagem de Jesus pela Samaria, quando ele conversava com aquela mulher chamada samaritana. Então ele estava naquele poço e via aquela mulher com aquele recipiente pegando água. E aí é quando ele diz: se você experimentar, se você beber da minha água, você não precisa mais vir pegar. Por quê? Porque a água que você pega aqui, você leva, você precisa ir, você precisa vir. Vai chegar um momento que você não terá mais força para carregar esse recipiente, e essa água, ela apenas mata a sede temporária. Voltando à sede, você tem que vir se abastecer de novo. Mas se você beber da minha água, você vai beber da água permanente. Você não precisa mais estar se preocupando em se reabastecer. Que é exatamente essa condição que Jesus nos dá, do ser. Porque enquanto você for o ter, você nunca vai conseguir ser feliz. Por quê? Porque você vai construir sua realidade de vida em cima daquilo que você possui. É aquilo que eu trago nas mãos. Se eu não tiver o que eu possa mostrar, geralmente é a condição do dinheiro, do poder. Nenhum poder é permanente aqui na terra. Por isso que Jesus disse: Roma e Atenas vão cair, mas as minhas palavras não cairão. Aquela água que ele falava eram seus ensinamentos. Era o próprio Evangelho que ele convidava para que ele pudesse ver, e que vendo você entenderia que ele seria o suficiente para dessedentar ou matar a sede. Que sede é essa? A sede do conhecimento. Você vê na oração do Pai Nosso, né, quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia, e muita gente pensa que o pão nosso de cada dia é Deus, é a vontade de Deus, é o próprio... Não, gente. O pão nosso de cada dia que Jesus se referia era o conhecimento. Que todo dia eu acorde tendo conhecimento. Mas que conhecimento é esse? O conhecimento intelectual, não. É o conhecimento de si mesmo, que é a evolução moral, que cada um de nós tem aqui, por obrigação, buscar. Por quê? Porque vocês sabem que a interação, a convivência, um com o outro, com a matéria, nos dá um apoio, um suporte muito grande para o nosso crescimento. Mas nós somos intelectuais. Quantas pessoas são avançadíssimas no campo da intelectualidade, pessoas que têm um conhecimento, mas são pobres de espírito. Por isso que ele falava disso. Então, essa permanência e essa impermanência é o grande problema da nossa vida. Nós vivemos aqui sendo imortais, mas com uma condição e um pensamento de sermos mortais. Aquilo que a gente falou sobre o materialismo. Então, como lidar com isso? Como lidar com a doença e a saúde? Como curar as nossas doenças? Então, a primeira coisa que a gente observa é que todas as vezes que a gente está doente, nós procuramos um profissional da área de saúde, mais do que correto. Se os médicos existem, é porque eles têm o papel de trabalhar o nosso corpo. Jamais, em qualquer lugar que você chegar, numa casa espírita, seja ela qual for, se alguém disser que você não deve procurar um médico estando doente, não acredite. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando está doente é procurar o médico. E o médico vai fazer uma avaliação do nosso corpo físico. É verdade. Quais são os meios que ele utiliza para essa avaliação? Hoje nós temos as imagens, que cada vez mais se aprimoraram. Nós temos os exames laboratoriais, que também se aprimoraram, e ali ele faz uma leitura do que está acontecendo no nosso corpo físico, e através de uma medicação alopática, ele vai indicar algo que vá, com certeza, lhe curar. E cura. Agora eu pergunto a você, essa energia, que é ela que move o nosso corpo, vocês viram que nós falamos anteriormente da energia mental. Essa energia que é produzida pela força do pensamento, ela é quem vai ditar todo o nosso processo de saúde ou de doença relativa ao corpo. Por isso que nós temos os centros de força, que é exatamente o tratamento que nós fazemos com o magnetismo. Mas existem outras alternativas? Existe. Nós temos os tratamentos com a homeopatia, nós temos a acupuntura, são tratamentos alternativos fantásticos, que lidam muito mais com a natureza espiritual do que com a natureza orgânica.
Mas é importante você entender que são tratamentos complementares. Quanto mais você tiver essa consciência, mais você estará próximo da cura daquilo que você precisa. Mas observando sempre que tudo isso é efeito. A causa é exatamente a mente que pensa. Então, uma pessoa em desarmonia mental, consequentemente, ela está em processo doentio. Porque se eu perguntar aqui, alguém aqui tem doença? Acho que a maioria pode até dizer que sim. Geralmente tem um problema de pressão, alteração de pressão, muitas vezes o problema da própria glicose, muitas vezes alterada, né? Então, são vários, mas se eu perguntar agora, quem se sente doente? Poucos vão dizer. Então, eu tenho uma doença e posso não me sentir doente. Significa dizer o quê? Que a doença existe, mas o que vai provocar a sensação de estar doente é a mente que pensa. Então veja que a doença, ela é psicossomática na sua maior parte. Por isso que existem tantas doenças hoje que não são encontradas e não são verificadas nos diagnósticos médicos, que essas doenças são chamadas de psicossomáticas. Uma das mais comuns hoje é a fibromialgia. É uma doença que até hoje a ciência não deu a ela um diagnóstico perfeito. Em relação ao transtorno mental, nós temos o Alzheimer, que também a gente ainda não entendeu por que a pessoa vai perdendo sua memória periférica, ficando apenas, aos poucos, entregue à sua memória central. Por que é que eu perdi a condição de ver, de perceber? Muitas vezes uma pessoa jovem. Então, é muito importante isso. Mas uma das coisas mais interessantes é que o corpo físico, que ele é movido e mantido pelos centros de força, que é essa energia, consequentemente, tudo isso é provocado por uma mente. A mente lida com o quê? Com as emoções. Vocês viram que nós falamos lá dos neuropeptídeos, aquelas moléculas, aqueles hormônios produzidos pelos neurotransmissores que lidam com as emoções. Consequentemente, esses neuropeptídeos, através de um campo que eles chamam através dos bióforos, eles vão para a corrente sanguínea e lá eles vão se desencadear nos processos celulares, nos tornando saudáveis ou doentes, dependendo da forma como nós estamos pensando. E tudo isso, mais uma vez, vai depender de quê? Do modo como eu vejo. Por exemplo, se qualquer um de vocês aqui agora do jeito que estão normalmente, tranquilo, descontraídos, recebe um telefonema de uma notícia trágica, mas uma notícia trágica mesmo. Essa notícia, ela vai gerar, através de uma energia, um sentimento. E simplesmente você desmaia. Aí eu pergunto, por que o corpo, ele neutralizou o seu processo com o desmaio? Quem foi que provocou tudo isso? Foi a mente. Essa mente que trabalha emitindo uma energia que, consequentemente, fez com que aquela área fosse desativada. Ou seja, você produziu uma quantidade tão excessiva de adrenalina que o organismo, não comportando, ele desativou, como se fossem disjuntores que fossem desligados, justamente para lhe proteger. Mas isso acontece de forma igual com qualquer pessoa? Não. Outra pessoa poderia ouvir a mesma notícia e não ter esse tipo de reação. Por quê? Porque ela sabe lidar com seus sentimentos. Porque tudo isso está na forma de você ver, de você observar, de você ser. Agora, o que é que acontece? Quando nós, ao longo da nossa história, vamos construindo a nossa jornada evolutiva, nós vamos guardando dentro de nós os nossos sentimentos. Sentimentos que geram emoções, emoções que geram sentimentos. Pessoas que são bem estruturadas na sua forma sentimental, elas lidam melhores com as emoções. Essas emoções, elas passam a ser compreendidas melhor. São aquelas pessoas que têm base, e aquilo que o Dr. Jorge André chamou de núcleo de potenciação mental. Nós temos um núcleo que se processa nele todas as nossas informações ao longo de todas as nossas experiências. Então, tem coisas que a gente tem facilidade para lidar com ela, outras não. Pessoas que têm dificuldade para lidar com a morte, muitas vezes com as perdas, já lidam muito melhor com outros fatores. Por quê? Porque ela possui sentimentos estruturados nessas áreas. Esses sentimentos que estão muito ligados àquelas crenças limitadoras. Por quê? Porque ele começa a trabalhar
esse processo enviando informações e ao mesmo tempo recebendo. Então, para isso é necessário que a pessoa procure sempre trabalhar o seu equilíbrio, o seu emocional. Então, isso é muito importante, principalmente quando as pessoas estão doentes, porque muitas vezes ele está com um processo depressivo. Ora, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar em algum lugar alguém que ajude ele a sair daquela depressão. Mas o que é uma depressão? Depressão é uma tristeza que demorou mais do que deveria. Porque ser triste e estar triste é bem diferente. Eu estou triste, mas eu não sou uma pessoa triste. Eu estou triste porque eu estou vivendo uma experiência que está me dando uma sensação de perda, de desequilíbrio, mas isso facilmente é resolvido pelos sentimentos que eu possuo. Eu tenho uma base de sustentação muito boa, eu tenho uma capacidade muito grande de lidar com conflitos, com dificuldades, porque eu já trago isso de experiências outras, que não é só nessa vida, em vidas anteriores, e aí isso faz com que eu possa facilmente manter-me em equilíbrio diante desse fato. Mas se ela é uma pessoa fragilizada, ela vai se entregar àquele processo. E como eu mostrei a vocês, as redes neurais, elas se processam emitindo sinais contínuos. Esses sinais, pela repetição, eles entram no automatismo da própria memória. Quer dizer, uma pessoa que começa a alimentar uma tristeza, se ela não tiver uma base para provocar uma mudança na sua maneira de pensar, ela se entrega àquela tristeza. E começa a criar os fatores que vão dar a ela mais força ainda para se manter triste. E, consequentemente, isso ninguém pode resolver, a não ser você. Aí você vai procurar um profissional na área de saúde e ele vai lhe ajudar. Claro que vai. Por quê? Porque quando eu estou provocando esse tipo de reação, eu estou emitindo neurotransmissores que são responsáveis exatamente por esse meio que eu estou alimentando. Mas se, por exemplo, quando há uma queda na serotonina, noradrenalina, dopamina, consequentemente, como são hormônios, ou melhor, são neurotransmissores que dão a sensação de harmonia, de paz, de equilíbrio, se ressentindo dele, o cérebro começa a ter dificuldade para processar as informações ou aqueles sentimentos que lhe trazem alegria. Porque eu não estou tendo um nutriente que faça. Aí eu tomo um remédio, consequentemente aquele fato é estabilizado. Ou seja, eu consertei o computador, mas o programa continua com defeito. Porque os meus pensamentos eles não mudaram. Quando passa o efeito dos fármacos, tudo volta novamente. E eu entro numa rotina de idas e vindas, e aí, consequentemente, eu passo a ser um dependente químico. Por quê? Porque aquilo que era para eu produzir naturalmente, pela força do pensamento, através da minha mente, eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu não estou criando meios para tal. E, consequentemente, eu passo a ser refém de uma outra realidade que eu criei, que é uma realidade artificial. É onde eu digo sempre, nunca entregue a sua felicidade nas mãos de ninguém, porque ninguém tem o poder de fazer ninguém feliz. Isso é uma verdade. Por quê? Porque a felicidade é uma conquista de natureza interior. A felicidade se dá por um processo de transformação ínter. Ela dá a você um poder que é da própria conquista, mas isso é uma coisa que vai se processando. Não é um projeto pronto. Eu quero ser feliz e tomei a pílula da felicidade. Né? Todo mundo lembra-se que o Prozac foi lançado naquela época como a pílula da felicidade. E, consequentemente, aquilo era um engano e uma mentira. Nenhum remédio faz ninguém feliz. Ele harmoniza o processo químico, mas a felicidade é uma condição inerente à natureza do ser e não do ter. É uma coisa muito mais imaterial do que material. Então, tudo isso se dá por essa realidade que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele hoje estuda, que é a glândula pineal. Ele disse que essa glândula seria o vetor resultante entre a mente e o cérebro. E ela tem o poder, né, de colapsar as ondas mentais. Então, nós estamos num mundo onde interagimos muito, além de interagirmos com os nossos próprios pensamentos, nós buscamos na convivência outros pensamentos.
Então, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque muitas vezes, gente, as pessoas usam a ideia de céu e de inferno como sendo lugares circunscritos, e eu estando lá, eu estarei refém. Não, gente, eu posso estar no céu, me sentindo no inferno, ou vice-versa. Tudo está na maneira como eu estou pensando. Eu estou colapsando ondas. O mundo que vivemos é um mundo de informações. É o que eu digo sempre, nós atuamos muitas vezes como se fôssemos uma antena parabólica. Quem vai dizer a você, a mim ou qualquer pessoa, que tipo de programa você vai assistir através da sua antena parabólica, é você com o controle. Então, se eu quero assistir um documentário, eu aciono aquele canal que traz o documentário. Se quero assistir um programa de esporte, então, a mesma coisa é a mente, ela é seletiva. Ela vai selecionar aquilo que você entender como sendo melhor para você, independente de onde você esteja e como você esteja. E aí, consequentemente, é o que eles chamam de colapsar, ou seja, eu transformo uma possibilidade em realidade. Se você diz que eu sou uma pessoa má, eu não tenho segurança se sou ou não, eu tomo isso como sendo verdade e passo a me sentir uma pessoa má. Ou seja, eu colapsei uma onda que não era verdade, mas eu tomei ela como verdade porque falta sentimento de segurança dentro de mim. Isso é muito importante. Por isso que Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Mas qual é essa verdade? É a que se contrapõe à mentira? Não, a verdade é o autoconhecimento, é isso que nós estamos estudando. Estar doente ou não, isso vai depender de ser verdadeiro ou não dentro de mim. Por isso que eu digo, muitas vezes as pessoas levam para fora problemas que têm que ser resolvidos dentro de cada um. Por isso que Jesus falava que seu reino, o reino de Deus, veja que ele fala de reino, mas Jesus era de humildade extremada. Por que reino? Ele quis dizer o seguinte, um reino tem um rei, tem quem manda. O comando de tudo está dentro de cada um de nós. Ele não disse eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou a verdade. A verdade é uma questão de escolha. O caminho também. E a vida é tudo aquilo que nós precisamos viver. Eu estou aqui à disposição, eu sou o mestre. O mestre tem como prerrogativa e responsabilidade pessoal e principal apenas de ensinar. Se você vai aprender ou não, isso é problema seu. Então, se você quer ser uma pessoa saudável ou doente, vai depender da forma como você pensa a sua vida. Se você pensar que é doente, você é doente. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier, ele tinha todo tipo de doença, mas ele pouco se sentia doente, só veio sentir mais na velhice. Aconteceu um fato, para finalizar, que vai servir como exemplo do que nós estamos vendo. Alguns anos atrás eu recebi uma senhora aqui, em que ela trazia no diagnóstico dela uma dor que nunca cessava. Ela dizia que era uma dor na boca do estômago. Para você ter mais ou menos uma ideia, ela trouxe uma caixa com todos os exames que você pensar. Endoscopia eram incontáveis as que ela fez. Procurou todo tipo de profissional da área, gástrico, psiquiatra, tudo, e essa dor nunca saiu. Quando ela sentou diante de mim, eu perguntei a ela, me diga o nome dessa dor. E ela estranhou o nome dessa dor. Sim. Aconteceu que fato na sua vida que começou, ou que provocou o início dessa dor? Ela disse, eu não tenho ideia. Eu digo, tem. Ela disse, veja bem, a minha história é bem fácil. O senhor falou agora, eu não gosto muito de falar, mas eu vou lhe dizer. Eu morava numa propriedade rural aqui próxima de Caruaru, se não me engano ali em Pau Santo. E a nossa propriedade era pequenininha e o terreno era um terreno muito acidentado. E nós tínhamos, meu esposo, e tínhamos um filho de 6 anos. Então a única coisa que a gente tinha era uma pequena agricultura e uma vaca que a gente tinha para tirar o leite, que era o que nos mantinha. Uma noite muito chuvosa, e o dia amanheceu ainda um pouco nublado, e esse garoto meu era quem levava essa vaquinha para um determinado lugar,
para ela se alimentar, comer o capim. E meu esposo foi para a lida no terreno plantar. Com pouco tempo, esse garoto meu chegou em casa chorando, dizendo que a vaca tinha caído num precipício. Por ter sido uma noite de muita chuva e o terreno muito acidentado, ele não amarrou a vaca no local e ela escorregou, caiu e a vaca morreu. De imediato, ela deixou o garoto em casa e correu, como ela disse, para o roçado, para dar notícia ao marido que a vaca tinha caído numa ribanceira. Ele, quando recebeu aquela notícia, ele saiu correndo em direção à casa. E ela foi arrumar as coisas, porque ele levava o alimento para comer lá mesmo. Só que quando ela chegou em casa, ele já tinha espancado a criança, de tal forma que a criança estava praticamente morta e depois ela veio a falecer. Então ele matou o filho por um ato de violência, porque ele não teve cuidado e deixou que a vaca morresse. E ela disse, naquele exato momento eu senti uma dor no peito, uma dor dentro de mim muito grande. E terminado o enterro, eu arrumei o pouco de coisa que eu tinha e fui embora para São Paulo, morar com as irmãs, voltei para Caruaru, voltei para outra cidade e estou hoje aqui. E desde esse dia que eu carrego essa dor. Essa dor tinha dois nomes. Um era culpa. Ela se sentiu culpada porque ela achava que não devia ter feito o que ela fez, que devia ter ficado com o filho, com a criança. Se sentiu culpada porque permitiu que ele fizesse. E o outro era o ódio, a raiva que ela tinha dele por ter feito aquilo. Então ela guardava dois sentimentos muito difíceis de serem controlados. E isso foi desencadeado através de uma reação orgânica do próprio corpo. E ela tinha essa dor. E ela fez o tratamento aqui. Nós não tínhamos na época o tratamento com magnetismo, eu fiz o tratamento com pasto nela, ela ficava vindo toda quarta-feira, com pouco mais de 1 mês, 2 meses, ela já não tinha mais essa dor. Então era uma dor psicossomática, uma dor criada por dois sentimentos que são terríveis de serem dominados, que é exatamente a culpa e a raiva. Então, assim existem muitos. Isso tanto pode desencadear uma pequena erupção subcutânea ou cutânea, uma queda de cabelo, como pode provocar um câncer de consequências graves. Isso vai depender do nosso sistema ou do seu sistema orgânico. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de defesa, mas ele nem sempre se defende de tudo, porque tudo está sendo alimentado por uma força maior, que é a força do pensamento, que nutre a vida de todos nós. Uma boa noite a todos e muito obrigado.